muito foi os obstáculos dessa semana, Pai. Muitas foi as lutas, as dores, Pai. Mas quando nós sentimos nossa dor na carne, na alma, Pai, nós sabemos o que o Senhor passou naquela cruz e o Senhor não desistiu. Até o último segundo da sua vida, Jesus, o Senhor ainda ganhou um ladrão naquela cruz. E a tua serva, Pai, ela é uma profeta tua, Senhor. Ela tem marcas de dores, Pai. Ela é experimentada, Senhor, no seu emocional, nas suas lutas, nas suas aflições. Mas, Senhor, mesmo tendo pouca força, ela não tem negado a sua fé. E hoje, Senhor, talvez ela vai falar da tua palavra com a sua vida, Pai. Mas eu sei que a tua palavra vai alcançar pessoas aqui. O inimigo pelejou, mas não conseguiu. Ela clamou por ti e foi o inimigo que caiu. E ela está aqui. Usa ela como tu queres nessa manhã. Usa, Senhor, que as palavras que saiam dos seus lábios sejam palavras de vida e vida em abundância. Eu abençoo ela no nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja. Paz do Senhor, graça e paz. Eu ia contar essa história, né? Mas ela contou na minha frente. Já tem um tempo que eu estou relutante, né? Que a pastora chama para pregar. Eu já falei isso aqui, né? A pastora chama para pregar e eu falo não. O pastor Vanderlei, domingo passado, ele me chamou, falei não. E eu saí daqui dizendo não. E ele falou, você vai, Deus falou, foi uma coisa assim, vai ficar com você, não vou colocar outra pessoa. Eu falei, eu não vou. E deu certo, Manula. E aí, chegando em casa, eu comentei com o Ilha, né? Eu vou só mostrar para vocês como Deus é Deus, né? Eu mostrei para o Ilha, conversei com o Ilha, né? Falei, olha, o Vanderlei, o pastor Vanderlei falou assim, eu falei para ele assim, eu não vou pregar, eu não gosto de pregar, eu não tenho dom de pregar, e eu não vou pregar. E aí o Ilha falou, mas você vai pregar? Eu falei, não gosto de pregar, não vou pregar. E comecei a mexer nas minhas redes sociais. Aí o Emanuel vai colocar uma coisa que Deus mandou assim no Facebook para mim, só para vocês entenderem aonde Deus vai. Amém? E em Marcos 15, nós recebemos uma ordenança, então não é para Nair, é para a igreja de Cristo. Marcos 15, Marcos 16, 15. E disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então,
é você ir pregar o evangelho, é você trazer o homem novamente ao encontro do Criador. Então não é dom. Eu não tenho o mesmo dom de pregar, porque não é dom. Eu tenho a obrigação de obedecer e falar assim, viu? Eu recebi do Senhor a salvação, é de graça. A salvação é de graça, porque Ele já pagou o preço por mim. Então eu tenho que estar aqui, eu tenho que estar na rua. Eu tinha que um dia parar um carro de uma pessoa que estava meia perdida e falar, volta que o teu lugar está lá, e ela está aqui hoje escutando eu pregar, né? Eu tinha que parar alguém na rua. Eu tinha que tomar uma posição de um dia parar alguém para falar do amor de Deus. Eu tenho que às vezes dar uma de louca e orar por pessoas que eu não conheço em alguns lugares que Deus manda. Eu tenho que fazer coisas de louco, porque a palavra de Deus fala que o evangelho é coisa de louco. Então a gente se coloca em posições às vezes que a gente realmente não vai entender. Mas eu quero que você saia daqui hoje entendendo essa palavra. É para nós pregarmos. Então não é só aqui. Aqui, a pastora, o pastor Vanderlei, eles vão sim chamar pessoas para vir aqui pregar. Mas independente de você subir aqui ou não, você tem um chamado e uma obrigação de levar o evangelho a toda criatura. Levar o evangelho é a sua obrigação. Através do que o Senhor te deu, através da transformação que o Senhor fez na sua vida, porque o Senhor transformou a sua vida. Jesus, Ele convidou os discípulos para fazer, vou abrir aqui, os irmãos não precisam abrir não, tá? Que eu vou ser bem rapidinha. Em Marcos 1:17, ele disse assim, e Jesus lhes disse, vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam num barco consertando as redes. E logo o chamou, e eles, deixando o seu pai Zebedeu, o barco com os empregados, foram após ele. O que isso quer dizer? Que quando Jesus nos chamou, a gente fez o quê? A gente deixou tudo. Deixa tudo. Jesus te chamou, é para você deixar tudo. Como os discípulos deixaram. Eles abandonaram todos os seus afazeres para seguir o mestre. Por quê? Em algum momento da sua vida, você vai ter que deixar os seus afazeres. Não é o seu emprego, tá? É os seus afazeres para você ter um conhecimento do Jesus que você vai encontrar nas Sagradas Escrituras. Você vai ter que passar um tempo com Ele para você entender o que Ele vai fazer na sua vida, para você sair pregando o Evangelho. Então eu posso falar de Jesus, Anacassu e Devasso, porque Ele transformou a minha vida, porque eu tenho intimidade com Ele. Então quando eu falo que Jesus cura, eu sei porque Ele já me curou. Quando eu falo que Jesus liberta, eu sei porque Ele já me libertou. Quando eu falo que Jesus ressuscita, é porque eu li aqui que Ele ressuscitou Lázaro. E eu sou 100% bibliocêntrica. Eu acredito em tudo que essa palavra aqui fala. Eu acredito 100% na Bíblia. Tudo que está aqui para mim é verdade. Ninguém venha com outra verdade para mim, porque eu não acredito. Eu fui criada num lar com 10 irmãos, 9, eu sou a 10ª. E o meu pai ainda fazia questão de trazer mais irmãos adotivos. A minha mãe, ela era crente da Assembleia de Deus. Naquela época a doutrina era muito rígida. E ela criava a gente assim, uma doutrina que a gente não podia muitas coisas. Então roupas, era só mulher de vestido, de saia comprida, não podia cortar cabelo, não podia muitas coisas, né? Então era uma regra bem, né? Então assim, a gente foi criada bem rígido e a maioria de nós, quando completamos uma certa idade, paramos de ir para a igreja, porque nós não conhecemos Jesus.
Nós conhecemos apenas aquelas doutrinas dos homens. E aí nós não gostamos mesmo das doutrinas. E aí nós nos afastamos. Mas o que eu percebo hoje é que eu sempre vi a minha mãe como uma mulher de fé. A minha mãe foi uma mulher de muita fé. E a minha mãe morreu, esse ano vai fazer 6 anos. E dentre os 10 filhos da minha mãe, que ela orou por todos, eu tive um irmão que ele resolveu sair dos caminhos do Senhor e ele ficou viciado em drogas por muitos anos, passou por muitas vezes por várias cadeias e ele desde adolescente, ele roubava os vizinhos e assim, irmãos, tomem cuidado com a educação dos seus filhos, porque o meu irmão ele começou assim, ele ia comprar o pão, não devolvia o troco, sabe? Pequenas coisas da casa. Minha irmã trabalhava no supermercado, ela comprava chocolate, trazia pra gente, guardava o restante para dar. Ai, ne calabaço e ne calamanto. Eu não sei porque eu estou falando, mas o Senhor manda falar. Ela guardava o restante do chocolate para dar quando ela quisesse. O meu irmão ia lá, pegava o chocolate, comia escondido, roubava o chocolate da minha irmã. Porque não é outra coisa, é roubo, é desonestidade. Você pegar o que não é seu, é desonestidade. Enfim, começou assim dentro da minha casa, não devolvia o troco, sabe, pequenas coisas. Pegava a roupa dos meus irmãos, e aí se tornou um bandido. E foi preso por mais de 20 vezes. E nós, como família, tentamos ajudar o meu irmão de todas as formas que vocês possam imaginar. Nós internamos em clínica de habilitação. Nós mandamos para todas as cidades que nós tínhamos famílias no Nordeste, interiores de Ribeirão, a minha família de Osasco, ele foi morar em Ribeirão Preto, ele foi morar em Campinas, ele foi morar no Recife, ele veio morar comigo em Bragança Paulista. Ele foi internado na mesma clínica que o William, ele fez o mesmo tratamento que o William. E assim, irmãos, nós tentamos de tudo. E o meu irmão, ele não quis se recuperar, porque ele teve a mesma oportunidade. É uma questão de você querer, de você lutar contra. E aí a minha mãe faleceu, mas eu lembro que a minha mãe, ela sempre orava por todos nós. E todas as vezes que chegava alguém na casa da minha mãe e falava assim: ai, vão matar o Cido porque ele roubou tal coisa em tal lugar. A minha mãe ficava desesperada, o coração dela apertava e ela corria para o quarto. E ela falava: Deus, eu não vou aguentar, não deixa matar meu filho. Eu sei que ele não presta, mas eu não vou aguentar. O Senhor tira a vida dele, mas não deixa ninguém tocar nele. Porque eu não vou aguentar ver o meu filho assassinado. Leva ele de outra forma. E a minha mãe faleceu. E o meu irmão, quando a minha mãe faleceu, o meu irmão estava sumido. E nós não sabíamos onde o meu irmão estava. No dia do velório da minha mãe, eu perguntei para minha irmã falou assim: olha, eu acho que ele está morto. Porque faz meses já que ele não aparece em casa. E como ele vivia sempre preso, a gente nunca sabia onde ele estava. Nunca sabia, ele virou mendigo, sabe? Então, falava: meu Deus, cadê ele? Aí passou, acho que 2, 3 meses que a minha mãe tinha falecido, ele chegou em casa, ele estava preso. Então ele chegou: cadê mãe? Olha o choque. Mãe morreu. Meu Deus, mãe morreu, como assim? Eu estava preso. E assim, quando ele estava preso, ele não usava droga. Ele ficava bonito, ficava gordo, sabe? Era uma coisa assim, que a gente ficava feliz quando ele estava preso. Porque quando ele estava preso, ele estava bem. Ele vivia melhor na cadeia do que na rua. E aí o que aconteceu? Com o choque da minha mãe ter morrido, e a desobediência de não querer aceitar regras da casa, ele ficou 1 mês dentro da casa, mas aí ele não suportava as regras da casa, da convivência. Ele foi morar na rua.
Ele foi morar na rua, passaram-se 5 meses na rua e vida que segue. Ninguém sabia dele e tal. Um belo dia ele encontrou com meu irmão, que morava na casa da minha mãe, meu irmão e minha irmã. Pediu para entrar, para tomar um banho, para comer. Meus irmãos deixaram. E aí o que aconteceu? Ele comeu, tomou banho, dormiu. E à noite ele acordou passando mal. E ele morreu na sala da minha mãe. O que eu quero dizer com isso? Ninguém matou meu irmão. A minha mãe morreu. E 7 meses depois o meu irmão morreu. Porque ninguém tirou a vida dele. A oração da minha mãe, Deus ouviu. Então eu quero dizer para você, independente se você vai ver ou não, Deus vai fazer o que você está orando. Deus, Ele vai cumprir aquilo que está no seu coração, se for a vontade dEle. Entendeu? Porque o nosso medo era, e se a gente não vê ele morto? Como que a gente vai fazer? Aonde a gente vai procurar? Porque querendo ou não, era nosso irmão. Então quando a minha irmã me ligou desesperada, falou, Nair, o Cido morreu. Eu falei, onde? Aqui em casa. Graças a Deus, ninguém matou ele. Porque imagina como que é triste você saber que alguém matou o seu ente querido. Por mais terrível que ele seja. O meu irmão, graças a Deus, ninguém tirou a vida dele. Ele teve um infarto e morreu no sofá da casa da minha mãe. Entendeu? Ele conhecia o Evangelho. Se ele foi salvo ou não, não pertence a nós, pertence a Deus. Mas uma coisa eu sei, Deus cumpriu o desejo do coração da minha mãe. Deus ouviu a oração da minha mãe. Então, eu quero falar um pouquinho agora, eu quero que vocês abram a Bíblia em Marcos 10. Não pare de orar. Eu acho muito engraçado, William, quando ele está aqui, ele fala, né, para a Francine do Reinaldo. E a Francine, ela, pum! É por isso, William, que eu e a Nair, ele fala do Reinaldo, mas ela fala dele. Porque eu falo mal do William para ela, ela fala mal do Reinaldo para mim. Então, ela sabe como que ele é, né? Então, quando ele fala do Reinaldo, ela fala, por isso que eu e a Nair não param de orar por vocês. A gente não para, irmãos. E eles estão aqui, para a glória de Deus. Marcos 10, 46. E vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, e vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam, para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamavam o cego. E disse-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe, que queres que te faça? E o cego lhe disse, Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Irmãos, o que a gente aprende aqui com essa lição do cego Bartimeu? Tinha uma multidão ali, Jesus estava passando, ele ouviu que Jesus estava passando, ele começou a clamar. O que a multidão falava para ele? Cala a boca, ele não vai te ouvir, fica quieto, está atrapalhando. Quantas vezes na nossa vida a gente está orando por algo, a gente está clamando por algo e as pessoas falam, para, não vai resolver, para, não vai dar certo, isso aí não é para você. Não, você está orando errado, não é assim.
Se você tem fé, continua a orar, porque é você e Deus, é o seu impossível, e a palavra de Deus diz que para Deus não há nada impossível. Então não para de clamar, porque aqui nós aprendemos que ele perseverou na fé, foi a fé dele. Então ele continuava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Vai lá no seu quarto, na sua decai, dobra o seu joelho. Ah, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ó Senhor, tem misericórdia de mim. Ó Deus, eu não aguento mais, até aqui eu vim, passando daqui é só com o Senhor. Quantas vezes eu fiz isso? Senhor, até aqui eu consegui, a partir daqui não dá mais, eu não sei mais o que fazer. Senhor, eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não falar comigo. Eu não vou sair daqui, Senhor, enquanto eu não ver o Senhor agir nessa situação. E automaticamente o Senhor mandava uma resposta, através de um louvor, através de uma ligação, através de uma mensagem numa rede social. O Senhor tem os caminhos dele, irmãos. O Senhor tem o jeito de trabalhar. O Senhor tem o id dele para nós, que vai trazer alguém para falar com a gente de alguma forma ou de outra. Quando você posta alguma coisa na sua rede social, que você tem certeza que é uma palavra boa, essa palavra vai atingir alguém. Essa palavra vai de encontro à necessidade de alguém. Essa palavra vai como flecha no coração de alguém. É a resposta de Deus para alguém. Então não cesse de pregar. Nós temos instrumentos poderosos para pregar. Eu tomei uma surra no domingo passado. Vocês viram, né? Eu fiquei quietinha a semana inteira. Falei, eu não vou falar que eu vou pregar. Porque ele falou para mim que ele sabia que eu ia pregar. Ele tinha certeza. Falei, ele já sabe que eu vou pregar, eu não vou falar mais nada. Eu vou querer continuar apanhando. Porque se eu vou falar, ele vai falar, eu já sabia. Entendeu? E até hoje eu não falei nada. Porque o Senhor já tinha falado com ele. Entendeu? Ele não deixou dúvida. Pastor Vanderlei em nenhum momento deixou dúvida, pastora. E até o último momento que a pastora Sônia falou comigo, eu falei para ela, eu não vou, eu não gosto. Só que eu já sabia que eu ia. Eu já tinha a resposta de Deus. Entenderam? Estava fazendo charme. Mas eu já sabia, eu já tinha a palavra. Entendeu? Porque é resposta de oração, pastor. É resposta de oração. E o Senhor não deixa ninguém enganado e confundido. Outra coisa. O cego, ele foi humilde. Ele reconheceu que ele precisava de ajuda. Nós precisamos de ajuda em muitos momentos. É necessário pedir ajuda. Às vezes a gente não vai conseguir sozinho. Peça ajuda, peça socorro. Chame por alguém. Chame por Jesus. Ele é o nosso único amigo verdadeiro, que vai estar com a gente em todo o tempo. Essa semana a pastora foi para o médico sozinha, cortou meu coração, porque foi bem no horário que eu tinha que trabalhar. Falei, ai meu Deus, eu não vou poder ir com ela, a pastora vai com o William, a pastora vai com a Vitória, mas eu queria estar aí lá com ela. Fiquei com o coração sangrando. Então vai ter momento que eu não vou poder, mas Jesus estava lá. Entendeu? Você não vai ter seu marido do lado, sua esposa do lado, seu filho do lado, sua mulher do lado. Mas Jesus vai estar lá com você. Então é só Ele. É só com Ele. Entendeu? Por quê? Porque você e Ele tem que ser um. Porque Ele é o nosso único caminho que vai nos levar ao céu. Então nós temos que ter comunhão com Ele. Porque tudo é por Ele. Tudo é através dEle. Nós temos que ter a fé, ainda que a circunstância seja difícil, a gente tem que se manter firme. Todo mundo queria que ele parasse de gritar, que ele não fosse atrapalhar Jesus. Mas ele teve tanta fé
que ele continuou gritando, Jesus parou para ele. Jesus, ele vai parar para te ouvir. Ele vai parar para te ouvir. E ele vai te curar. E ele vai tocar no seu problema. E ele vai olhar para você e ele vai falar assim: ei, peraí, eu estou aqui. A situação que você está passando é de injustiça. Estou eu indo lá resolver para você. Estou eu indo lá arrancar aquela situação. Estou eu indo lá assinar os documentos do juiz. Estou eu indo lá abrir os cárceres. Estou eu indo lá no hospital. Anacaçoi devasso. Sou eu que vou lá e mando abrir. Sou eu que mando lá fechar. Deus é o que abre a porta e ninguém fecha. Fecha e ninguém abre. Se não foi Deus que fechou a porta, pode ficar tranquilo que Ele vai abrir. Se não foi Deus que abriu, Ele não vai abrir. Entendeu? Se Ele não abriu, Ele não vai abrir. Se Ele não fechou, não vai fechar. Entendeu? Você entendeu? Não adianta, irmãos. Nós queremos viver por nós. Nós temos um preço que foi pago na cruz do Calvário. Nós temos dono. Jesus, quem era você antes dele? Antes de você conhecer Jesus, quem você era? Quem você era? Eu não era nada. Eu era uma adolescente rebelde. Rebelde, revoltada com o mundo, revoltada com os meus pais. Hoje eu lembro do meu pai, coitado, sofria tanto para alimentar 10 pessoas. Eu e o William, a gente se matou para alimentar 3. Meu pai 10, mais os agregados que vinham. Entendeu? Hoje eu me sinto vitoriosa por ter casado 2 filhas. Por conseguir dar um pouco melhor para Larissa. Eu julgava o meu pai, que deu comida para 10. Do que a gente reclama, gente? Do que a gente reclama? A palavra de Deus fala: queixe-se cada um dos seus pecados. Vamos reclamar dos nossos pecados. Vamos parar de murmurar, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor cuida de nós. Vamos parar de ser murmuradores. Essa palavra começou falando comigo. Eu escrevi aqui, ó. Começou falando comigo. Quem você era? Eu não era nada. Quando eu saí agora de manhã, eu abri a porta do meu guarda-roupa, tem uma foto assim, do meu pai, da Jennifer, da Vitória e da minha sobrinha Jéssica. 3 bebês. 3 bebês, porque a Jennifer, ela é 1 ano e 11 meses. Mais velha que a Vitória. E eu fiquei olhando, eu falei assim, gente, eu morava em um barraco de 1 cômodo, com 2 filhas pequenas, que não tinha água encanada, que não tinha banheiro, eu não tinha tanque, eu lavava a minha roupa das minhas filhas, puxando água no poço, numa bacia. Hoje eu tenho uma casa, eu tenho um quarto de hóspedes, não está terminada, mas é minha, ninguém me tira de lá, entendeu? Eu tenho uma casa de aluguel, eu tenho um carro, eu tenho uma moto, são bens materiais, eu estou falando de bens materiais que eu nunca orei para ter, porque era muito grande para mim, era muito grande isso, mas o Senhor me deu. E às vezes o diabo quer tirar, né, William? E às vezes o diabo quer tirar. Eu nunca pensei que eu ia ter. E eu dou glória para Deus, porque foi o Senhor quem nos deu. Foi o Senhor quem nos deu. E hoje, quando eu olhei aquela foto, eu falei, Deus, quem eu era, onde eu estava, e olha onde o Senhor tem colocado. Olha o que o Senhor tem me dado. Quantas vezes eu reclamo, porque a minha casa não está terminada.
Quantas vezes eu não trago pessoas à minha casa porque eu tenho vergonha, porque o meu teto não é terminado. Quantas vezes eu não tinha nem água encanada. Nem água encanada eu tinha. Hoje eu tenho uma casa, gente. Entendeu? O que nós estamos reclamando, amiga? Do que nós estamos reclamando? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É isso. Do que? O que você quer que o Senhor faça por você? Ele está aqui nessa manhã para fazer. Qual que é a sua queixa? Do que você quer ser curado? Qual é a bênção que você necessita? Essa palavra foi o que Ele me deu. Alguém cumpriu o ID para você estar aqui. Alguém teve que cumprir o ID para você estar aqui. Viu, pastor Rodrigo? Alguém teve que aceitar pregar o evangelho para você estar aqui. Eu aceitei pregar hoje, porque não é dom. Viu, irmãos? Não é dom. Não é dom, tá? Então, que nós possamos cumprir o ID na nossa vida. Não vamos nos limitar ao tempo, ao espaço, ao lugar, à situação ou qualquer coisa. Vamos pregar o evangelho. Porque tem muitas pessoas lá fora precisando ouvir. Deus tem vidas para transformar. Deus tem bênçãos para dar, como Ele deu para mim. Ele tem muitas bênçãos para dar para nós, para concluir em nós e através de nós para outras pessoas. Existem pessoas nessa igreja abençoadoras. Abençoadoras. Eu louvo a Deus, eu não tenho medo quando eu falo assim, eu vou fazer uma vaquinha. Porque assim, gente, eu não tenho medo de pedir, sabe? A Dalva esses dias estava me falando que ela precisa fazer uma alimentação maior. Eu falei, Dalva, fica tranquila, eu vou de novo pedir da igreja por você. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir levantar um dinheiro para te ajudar a se alimentar melhor. E eu sei, irmãos, esta também é uma parte de pregar o evangelho, porque quando você doa um celular melhor para a pastora, na vaquinha, eu quero agradecer a todos que ajudaram, a pastora consegue evangelizar melhor, ela consegue mandar um áudio de qualidade melhor, porque quem recebeu um áudio agora da pastora, sabe que o celular dela estava péssimo, entendeu? Então, quando você manda uma maçã para a Dalva, e ela consegue melhorar a quimioterapia dela, você está pregando o evangelho. Porque pessoas que estão vendo a Dalva melhor, fala assim, alguém está cuidando dela. Irmãos, eu estou falando de exemplos que a gente conhece, mas aí, ó, nossos vizinhos, entendeu? Existem muitas pessoas precisando de nós, muitas pessoas ao nosso redor precisando de nós. Então, que nesta manhã, o Espírito Santo de Deus possa tocar em vocês de uma forma tão especial, que vocês saiam daqui sabendo que é o ID do Senhor, sabendo que todos nós temos a obrigação de ter o ID cravado em nós, de levarmos as boas novas, assim como aquele cego teve a fé inabalável, que se ele clamasse por Jesus, ele seria curado. Que nós tenhamos a fé inabalável de pregar Jesus, porque Ele vai curar pessoas, porque Ele vai transformar vidas, e assim também como Ele fez em nós, Ele fará em outros. Amém? Deus abençoe cada um.